dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar sobre monômios, tá? O que seria monômios? Eu já passei o que seria uma expressão algébrica, já passei o que seria a parte literal e a parte e os coeficientes. Nós vamos estudar monômios agora. O que seriam os monômios? Monômio é uma expressão algébrica racional inteira. Existem expressões algébricas racionais fracionárias, é onde o x ou a incógnita está no denominador. Existe expressão irracional, é onde as letras estão dentro da raiz aqui, ao invés do 3 tivesse um x, é uma expressão algébrica irracional. Nós não vamos estudar elas agora, nós vamos estudar só o monômio da expressão algébrica racional inteira. Okay? O x está normalzinho aqui, não está nem no denominador, já é um pouquinho mais complicado quando ele está no denominador, quando ele está dentro da raiz. Ok? Monômio é quando eu tenho apenas uma parte literal. Essa parte literal ela vai ser chamada de monômio. Tá? Um exemplo. Nesse daqui, eu tenho 5x2y. 5 é o meu coeficiente, x2y é a minha parte literal. Então, a minha parte literal vai ser x2y. Eu tenho aqui 3z ao quadrado, t ao cubo sobre 4. Meu coeficiente vai ser 3 sobre 4. Minha parte literal, x ao quadrado, z ao quadrado, t ao cubo. No terceiro exemplo, eu tenho 2b, meu coeficiente é 2, minha parte literal é b. Aqui eu tenho raiz de 3. Meu coeficiente ele pode até estar dentro de uma raiz, ok? Minha parte literal não. Professor, não tem parte literal. Mas é considerado um monômio, mesmo sem a parte literal. A gente vai aprender, vai ser um monômio com o expoente zero. Vamos lá, grau do monômio. Define-se como grau do monômio racional inteiro, né? O grau do monômio, a soma dos expoentes das partes literais. É importante, gente, deixa eu marcar aqui, destacar, é a soma de todos os expoentes, ok? E sempre expoente da onde? Da parte literal. Qual é a parte literal aqui? Não é tudo, não quero marcar tudo. Só isso, essa é a parte literal. Então aqui eu vou somar os expoentes 2, 3, o t não tem expoente, aí eu volto lá a lembrar. Lá em potência, quando o número não tem expoente, é porque o expoente dele é 1. Se tiver 1 no expoente, o número continua a mesma coisa. Então, todo número que não tiver expoente, o expoente vai ser 1. Então, eu vou somar. O que eu somo? 2 mais 3 mais 1, que seria o expoente do t, é igual a 6. Esse monômio ele é do 6º grau. Agora, eu vou somar aqui. Eu tenho minha parte literal aqui. A vai ser elevado a 1 e B elevado a 3. Essa é a minha parte literal. Então, qual vai ser o meu grau? O grau desse meu monômio? Vai ser o expoente 1 no A e o expoente 3 no B. 1 mais 3, 4. O grau do meu monômio é 4. Descer. Qual é o meu coeficiente? 2/3. Qual é a minha parte literal? Minha parte literal é só o A. Qual é o expoente dessa parte literal? 1, só tem uma letra. Não vou somar nada. Tá? Só tem uma letra. Se eu tiver 3 letras, então vou somar os três números. Cada expoente, cada letra tem que ter um expoente. Não tem expoente nenhum, professor. Não tem expoente nenhum porque é o
Então, eu vou somar cada expoente. Esse aqui, ele só tem o A, o expoente é 1, não tem expoente. Então, na verdade, subentende que o expoente ali é 1, né? Acabou. Tá? Vamos lá, vamos seguir nessa matéria. Eu posso também pedir o grau do monômio, tá, em relação a uma letra apenas, ok? A uma variável. Eu posso pedir o grau desse monômio em relação a uma variável. Como seria? Um exemplo. Eu tenho aqui 4x elevado a 2 e y. Tá? O grau dele em relação somente à variável x vai ser o segundo grau. Se for em relação à variável y, vai ser o primeiro grau. Ok? Se for o grau do monômio, no geral, eu vou somar o 2 do x, né? E o 1 do y, então vai ser do terceiro grau. Ok? Aqui, ó, esse é outro exemplo aqui de baixo. 3x, y elevado a 3, z elevado a 2. Se for em relação a x, vai ser do primeiro grau. Se for só em relação a y, vai ser do terceiro grau. Se for em relação a z, vai ser do segundo grau. Qual seria o grau do monômio inteiro? Vai ser do 1 mais 3 mais 2, do monômio inteiro vai ser 6. Ok? Aqui em relação a A, percebe-se que esse aqui não tem coeficiente. Deixa eu marcar ele aqui também. Ele não tem coeficiente. Professor, qual é o coeficiente? Todo monômio que não apareceu coeficiente é porque o coeficiente é 1. Qual é o coeficiente? 0. Está errado. O coeficiente é 1. Igual o expoente. Quando não aparece o expoente é 1. Guarda aí esse bizu, ok? Vamos lá, vamos anotar esse bizu aí no caderno de vocês. Expoente 1 e coeficiente 1. Não aparece, o expoente vai ser 1 e o coeficiente vai ser 1. Ok? Vamos seguindo aqui. Tirar aqui, botar aqui, ó. Vou ter que ficar aqui mesmo, gente. Para eu ler. Quando o monômio não tem variável, o seu grau é 0. Tá? Vamos lá. Quando o monômio não tem variável, o seu grau é 0. O que seria o monômio sem variável? Não vai aparecer letra. Tá? Se eu tenho apenas 5, o grau dele é 0. Se eu tenho 5, esse aqui é o monômio. Que grau é esse monômio, professor? 0. Por quê? Como se tivesse uma letra elevada a 0. É a mesma coisa se eu tivesse 5x elevado a quanto? Elevado a 0. Você sabe que quando é elevado a 0, é a mesma coisa de ser o quê? É a mesma coisa de ser 5 vezes 1. Por quê? X elevado a 0, não importa o valor dessa variável, vai ser sempre 1. Então, 5 elevado a 0 é igual a quanto? 5 vezes 1 é igual a quanto? 5. Então, é como se fosse x elevado a 0, vai ser igual a 1, 5 vezes 1, 5. Então, toda vez que não tiver parte literal, ok? Toda vez que não tiver uma variável, é porque o grau é 0. Tá? Que são monômios semelhantes. Isso aqui é muito importante também, gente. Monômios semelhantes são monômios que eles possuem a mesma parte literal. Tá? Eles têm a mesma variável. Percebe que aqui eu tenho x, x, x. Opa, isso é até o 2 junto. X, x, x. Esse aqui é um monômio. Qual é a parte literal? X. Esse aqui é outro monômio. Qual é a parte literal? X. Esse aqui é outro monômio. 2x. Qual é a parte literal? X. Então, eu posso falar que esses monômios são semelhantes. Em que? Na parte literal y. Só tem um detalhe aqui muito importante. Qual é a parte literal desse monômio? A elevado a 2, B elevado a 3. São as minhas variáveis. Qual é o meu coeficiente? Lembrando, coeficiente 1. Não aparece, é 1. Aqui o coeficiente é 2. Aqui o coeficiente é 2 sobre 3. Agora, preste atenção nessa minha parte literal aqui.
foi demais aqui. Nessa minha parte literal aqui, ó, são exatamente iguais. Ó, A elevado a 2, B elevado a 3. Para aí tudo agora. Se mudar o expoente da variável, muda a parte literal. Eu não posso falar que A elevado a 2 é a mesma parte literal de A elevado a 3. Está errado. Tem que ser A elevado a 2, A elevado a 2. Aqui, se eu tivesse A elevado a 2, B elevado a 2, aqui tem que ser exatamente igual. A elevado a 2, B elevado a 2. Para ser semelhante, esse aqui também tem que ser exatamente igual. A elevado a 2, B elevado a 3. Desculpa, aqui é 3. Né? A elevado a 2, B elevado a 3. A elevado a 2, B elevado a 3. A elevado a 2, B elevado a 3. Quando é a mesma parte literal, eu posso falar que eles são semelhantes. Ok? Só para dizer se eles são semelhantes. Por que eu preciso saber se eles são semelhantes, professor? Porque eu só posso somar ou subtrair monômios semelhantes. Então, eu vou pegar numa soma, eu vou procurar tudo que é semelhante, eu vou somar ou subtrair os monômios semelhantes, ok? Vamos lá? Vamos seguindo? Eu tenho aqui um exemplo aqui de monômios semelhantes. Vamos lá. Eu venho aqui somar, eu vou aqui somar 5ax menos 7ax. Eu tenho dois monômios semelhantes, que um monômio é 5ax, parte literal ax, grau 2, que é 1 do a mais 1 do x. Eu tenho outro monômio aqui, que é o menos 7ax. Percebe que os dois monômios são semelhantes. Então, eu posso somar. Eu vou operar, eu vou somar, nesse caso aqui, eu vou subtrair a parte literal, ok? Que parte literal... Desculpa, eu vou subtrair os coeficientes. Então, se eu tenho monômios semelhantes, eu vou repetir minha parte literal e eu vou subtrair os meus coeficientes. Então, eu vou subtrair 5 tira 7, fica devendo 2. Perfeito. O que? AX. Ok? É como se eu tivesse 5 camisas. Tá? Tenho que entregar 7 camisas. Então, vou entregar as 5 e ainda vou ficar devendo 2 camisas. Então, sempre que eu estou trazendo de camisas, eu tenho que sempre colocar a mesma parte literal. Então, eu opero, faço a subtração ou a soma dos coeficientes, ok? E repito a parte literal. Aqui eu tenho aqui uma outra operação, ó. Menos 9a2, B2. Mais 13a2, B2. Percebe que eu tenho a mesma parte literal, A2, B2. Então, eu posso operar com menos 9 mais 13. Menos 9 mais 13 dá mais 4. Mais 4 o que, professor? Mais 4. Opa, deixa eu dar voltar aqui, agora vai. Mais 4 o que, professor? Mais 4, A2, B2. Ok? Importante aqui, a gente costuma, para critério de organização, tá? A gente costuma colocar os coeficientes, tá? Em ordem alfabética, que facilita, tá? Começou A, B, X, Y, então a gente começa a colocar a parte literal, desculpa, em ordem alfabética, tá bom? Subtração algébrica de monômios. Tá? Para subtrair, eu vou pegar uma regra que eu sempre venho falando para vocês. Né? Está aqui, ó, nesse menos aqui, ó. É o menos antes do parênteses. Esse menos antes do parênteses, ele vai trocar o sinal de dentro. Então, aqui, ó, esse sinal de dentro aqui eu tenho aqui um menos, tá? Esse menos, tá? Por causa desse menos antes do parênteses, eu vou trocar esse sinal de dentro. Então, aqui vai virar mais. Então, eu vou ter aqui esse menos aqui vai trocar o sinal de dentro. Dentro era menos, vai virar mais. Então, eu vou ter menos 7x2y
E aqui é mais 3, x2y. É a mesma parte literal? Antes de sair fazendo a operação, eu tenho que perceber. É a mesma parte literal? Sim, professor, é a mesma parte literal. Então, eu posso reduzir esses monômios e deixar um monômio só. Devo 7, tenho 3, eu fico devendo 4. Menos 4, x2y. Ok? Eu espero que tenha ajudado, tá? Esse conteúdo aí é um pouquinho difícil, talvez você vai precisar assistir esse vídeo mais de uma vez, mas assista 10 vezes se for necessário, tá? Coloca aí embaixo aí nos comentários a dúvida, que parte você não entendeu muito bem, eu volto a explicar novamente. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo.